Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje vamos falar sobre recolher e valorizar resíduos têxteis. Temos como convidados o Filipe Carneiro e a Sara Fernandes, da Lipor, e do CITEV temos então a nossa querida Catarina Guise. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, Claro. boa tarde. Olá. Olá, muito boa tarde a todos. Ora bem, desde o princípio de 2025 que já existem coimas para quem não deposita os seus resíduos têxteis nos locais adequados e que este tratamento dos resíduos e a sua recolha passou a fazer parte de mais uma das nossas preocupações enquanto cidadãos, não é? Na vossa opinião, até agora, como é que tem estado a correr esta recolha, esta seleção, esta triagem? Antes já se fazia bem? É uma pergunta difícil, porque infelizmente não estão ainda criadas todas as condições que permitam uma recolha eficiente e depois dar o respectivo seguimento no âmbito da triagem e da reciclagem. É uma questão que é europeia, desde lá, não é nacional, e é uma questão que obsticula, isto é, que dificulta bastante o trabalho de todos os intervenientes, desde logo a própria Agência de Proteção do Ambiente, que depois tem a responsabilidade de legislar também em termos nacionais, como depois os municípios e as entidades de gestora de resíduos, como a Alipor, e o que faz com também depois a questão do cidadão, que o cidadão também fica um pouco, que não conhece estes meandros e um pouco está a passar, deixa bastante na dúvida. A verdade é que temos no país cerca de 200 mil toneladas de resíduos têxteis pós-consumos que são produzidas, entregues todos os anos e efetivamente, apesar de termos ultrapassado, já passou a data de 1 de janeiro, como estava a dizer a Joana, atualmente não estamos sustentados só e bem, que é a questão dos contentores que temos na via pública, que são utilizados para reutilização. Sem dúvida que é um passo bastante importante e será algo que terá que ser na cadeia de gestão dos resíduos, isto é, do têxtil é fundamental, mas efetivamente depois é necessário dar seguimento a tudo o resto, porque quando olhamos um pouco para os números, e nos números, aqui falando um pouco mais da realidade dos municípios que pertencem à Alipor, que é cerca de 1 milhão de pessoas, aqui no Grande Porto, basicamente o que nós verificamos é que, na nossa realidade, nós produzimos em média, no total, se calhar cerca de 26 mil toneladas de resíduos têxteis, e que verificamos que dentro desses 26 mil toneladas, cerca de 1.500 toneladas, 1.600 são endereçadas para reutilização, que as pessoas colocam, mas depois a maior parte, como disse, cerca de 25 mil, estamos a falar aqui em termos redondos, as pessoas colocam no resíduo diferenciado, que depois, por isso, não podem ser aproveitadas depois. E o desafio é, e que a legislação que nos exige, é pegar no que as pessoas colocam no vulgar, designamos por lixo, e dar-lhe um encaminhamento correto. Por isso, mas para isso precisamos aqui de uma série de condições em toda a cadeia, porque mais importa recolher separadamente, por isso é preciso haver contentores, é preciso haver recolha, é preciso haver triagem, e uma triagem que ainda também em Portugal não existe, porque é a triagem de resíduos têxteis, e depois precisamos também de encaminhamento, porque depois de triar é preciso alguém que pegue no resíduo têxtil e faça algo novo, dar-lhe a circularidade. E esta parte toda, há problemas processuais, também há problemas ainda legais. Ainda bem que falou, Filipe, aqui desta questão de uma parte importante do processo não estar ainda, nem é solucionada, ainda não haver sequer uma parte do processo de transformação sequer bem oleada ou bem montada. Por isso, quando pensamos no consumidor, esta legislação é um bocadinho, digamos, prematura, nesta altura, porque ainda não temos essa infraestrutura, ou é uma legislação que nos vai ajudar, de alguma forma, a começar a trilhar este caminho em conjunto?
Pois, eu não sei se a pergunta aqui seria para o Filipe continuar, mas efetivamente o Filipe também já abordou aqui vários pontos importantes. Mas acho que efetivamente aqui a legislação vai ajudar, tipo, vai ser o empurrão e efetivamente aqui a legislação em tudo, que é o empurrão nesta questão da diminuição do impacto do setor têxtil a nível ambiental. E acho que no caso desta obrigatoriedade da recolha seletiva vai efetivamente ajudar a que num futuro próximo, esperamos nós, exista um tipo, mas lá está, aquilo que o Filipe disse, já existem determinados contentores que são colocados por outras entidades e não estão ao lado dos contentores, e que também não sei se será essa a realidade, mas ao lado daqueles contentores que nós estamos habituados a ver, o amarelo, o azul e o verde, e depois outros para resíduos orgânicos, do telhão, etc. Mas efetivamente a realidade à partida será efetivamente existirem mais contentores, não sei se ao lado destes, mas similares a estes, para que seja possível o cidadão comum deitar ao lixo, e aqui estou a fazer o entre aspas, não é porque não é deitar ao lixo, mas direcionar o resíduo têxtil para o contentor apropriado, como já faz, ou pelo menos como se espera que já faça com os outros tipos de resíduos. Até porque a recolha destes resíduos ainda não está centralizada, digamos assim. hum, os contentores, os dispositivos onde se podem, depositar os têxteis ainda não são, como num caixote de lixo comum que nós conhecemos, que normalmente está perto de um ecoponto, onde também já existe um pilhão. Portanto, o ideal seria que, houvesse de X em X metros, talvez, um recipiente que pudesse receber, os têxteis que serão para descarte. Para não falar também de outra questão que eu acho que também às vezes, ninguém fala, que é, do desmantelamento, digamos assim, depois das peças de roupa, porque há muitas coisas que estão associadas às peças de roupa que as tornam mais bonitas, quando nós as compramos, não é? Mas que às vezes também são os fatores de descarte. Aplicações, taxas, botões, fechos, estampados, cristais, coisas que se colam. Como é que nós conseguimos? Depositamos tudo no mesmo sítio, não depositamos tudo no mesmo sítio? Já existem unidades de tratamento para este tipo de resíduos? De facto, eu não tenho conhecimento que existam já entidades que estejam a fazer a reciclagem deste tipo de materiais. De qualquer das formas, nós temos ainda um trabalho antes de remoção dos acessórios que é necessário ter em conta. Como a Joana estava a dizer, a questão da contentorização ainda não é uniforme a nível nacional, ainda não existe uma taxa de cobertura definida para estes tipos de equipamentos, não temos uma cor definida, como por exemplo o azul para o papel e cartão, ou o amarelo para as embalagens, e por isso também é necessário ser definido. Como depositar os resíduos, ou seja, o que é o resíduo têxtil, também não está definido o conceito, o que é o têxtil, o que é que o cidadão pode vir a depositar nesse contentor. Portanto, nos contentores de hoje em dia, as regras estão definidas pelas entidades que fazem a recolha, que são entidades privadas ou até entidades sociais, e neste momento as pessoas acabam por colocar lá uma peça inteira. Pronto, só a partir daí é que é necessário depois encaminhar para triagem, e aqui na triagem nós já temos algumas tecnologias mais automatizadas, outras semi-automatizadas, e só depois de uma triagem aí é que virá então o desmantelamento das peças, tal questão. Neste momento as soluções de reciclagem do têxtil passam pela reciclagem mecânica ou pela reciclagem química, e qualquer uma delas vai requerer que sejam removidos esses acessórios, exatamente porque vão ser contaminantes no processo mais à frente. Aproveito se calhar para dizer que a Lipor, no âmbito do BIT, já está a instalar uma unidade piloto de triagem de têxteis, vai ser uma unidade, uh, portanto é uma unidade industrial, mas ainda uma escala piloto, porque irá processar 50 toneladas ano, e será então semiautomática, porque vamos ter uma zona de pré-triagem que é manual, onde vamos fazer uma separação em 3 categorias, ou seja, vamos separar o que é impróprio, o que é que ainda tem potencial de reciclagem, e peças de grandes dimensões e peças de pequenas dimensões. Portanto, as de grandes dimensões, como os lençóis atoalhados, que não podem ir para a unidade de triagem, e peças de pequenas dimensões depois também não serão lidas mais à frente no processo.
Depois desta zona de pré-triagem, então, que é manual, passamos a um sistema óptico e aí temos a componente automática, onde iremos identificar as peças têxteis através de uma tecnologia óptica de infravermelhos e de câmara de visão, e aí vamos, ou seja, o sistema vai identificar as peças por cor e por composição, que tipo de fibra é que é, se é um poliéster, se é um algodão, se é de cor azul, se é de cor amarela, e através de um sistema de sopro vai encaminhar as peças têxteis para uma determinada caixa. Depois dessa determinada caixa ou desses contentores, vamos encaminhar então para um processo de desmantelamento, que é algo que para nós, portanto, ainda é tudo muito novo e ainda estamos a definir algumas especificações de como é que deveremos processar as peças, para que elas depois possam então ser encaminhadas para reciclagem. Complementando o que a Sara disse, é fundamental nós temos a cadeia toda, e um bocado voltando ao início da conversa, a ideia de legislação e dentro da legislação depois a organização, porque isto nós temos vários intervenientes, cada um com o seu papel, e se começarmos, como estava a dizer a Sara da recolha, contentores, mas por exemplo as lojas também podem se calhar ser um elemento decisivo e podem ter um papel importante. Depois nós recolhemos e naquela questão que me estavam a referir, por exemplo a questão da cor de contentor, porque todos os fluxos, todos eles, seja o papel, o vidro, agora também se coloca nos têxteis, nós precisamos de quantidade para cumprir metas de reciclagem, mas precisamos sobretudo de qualidade. Porque todo este material que vendemos, que isto é, que vamos depois tentar trabalhar, quanto melhores as condições que eles chegam, melhor nós conseguimos trabalhar, conseguimos ser mais eficientes e entregar à indústria uma melhor qualidade. Porque as pessoas, eu só esta nota, para terem uma ideia, no vidro, porque acabei de ver o que é conceito, cada fluxo depois tem umas especificações técnicas que nós de Lipor temos que cumprir, isto é, basicamente é o nível de qualidade com o qual nós temos que entregar à indústria o material. E para terem ideia, há fluxos que nós trabalhamos entre 95% a 98% de qualidade. 98%. E dentro da margem, por exemplo, de contaminantes, há questões críticas, por exemplo, um saco de cimento no papel é uma questão crítica, por isso está tudo devidamente especificado. E nos têxteis ainda falta também trabalharmos toda a cadeia do valor, todos os stakeholders, para criar estas especificações técnicas. Como estava a dizer a Sara, o que é que se pode pôr? Em que condições é que nós temos que preparar os têxteis para entregar à indústria, para ele ser outra vez utilizado e dar-lhe a circularidade? Há aqui um trabalho ainda de base e para isso a questão da legislação é importante e depois a questão da organização do fluxo. Um pouco a imagem que acontece atualmente, o mais histórico, é a questão das embalagens, que tem entidades gestoras como a Ponto Verde, a Novo Verde. Por isso, há um trabalho aqui de base que é fundamental para assegurar quantidade e qualidade. Nós precisamos das duas coisas. Obrigada, Filipe, obrigada, Sara, pela vossa resposta. Esta era, de facto, uma das perguntas que eu ia fazer, se previa a construção de unidades que sistematizassem, então, todos estes processos, porque é inevitável passarmos de uma fase experimental para uma fase em que, de facto, isto começa a fazer parte, das nossas vidas e também das vidas dos têxteis em fim de vida. Esse tipo de unidades de reciclagem de têxtil, ou seja, de tratamento do têxtil já depois de entregue para ser então tratado. Este tipo de unidades prevê também não só a produção de nova matéria-prima, mas de nova matéria-prima de impacto ambiental mais reduzido. Acho que esta pergunta será mais aqui orientada para talvez a Catarina ou a Sara. Este impacto ambiental que hoje em dia nos preocupa nos materiais, o que é que se prevê que possa vir a acontecer a estes novos materiais? Olha, antes de dar a resposta a esta questão de novos materiais com impacto ambiental mais reduzido, só rever aqui um bocadinho aquilo que foi dito pela Sara da unidade piloto de triagem de textos como a parte da implementação pela Lipor. Relativamente a esta triagem e alguns pontos que a Sara já focou, há algumas dificuldades nos sistemas de triagem que atualmente existem, e que a Sara focou a questão do tamanho da peça, peças mais pequenas e peças maiores, por causa de não serem lidas ou não terem o tamanho, portanto são demasiado grandes para serem lidas pelos sensores, ou então demasiado pequeninas, mesmo por causa da questão depois dos próprios dos sensores e do sistema de sopro que a Sara também focou, mas depois também há outros pontos
que estão a ser desenvolvidos em diversos projetos de investigação a nível mundial e também aqui pelo BIT. Um, Sendo que, portanto, nós temos a LIPOR como a parte da implementação da unidade piloto industrial, mas também o CITEV está a fazer a implementação da unidade piloto laboratorial. E em parceria também com o INESCTEC está-se aqui a tentar melhorar estes sistemas de triagem, porque existem algumas lacunas, não só a questão do tamanho das peças, mas depois também a questão de próprios erros associados, por exemplo, mistura de fibras. Existem determinadas, portanto, a mistura de fibras é um problema, não é? Para detectar a composição exata, portanto é preciso melhorar também os softwares sensores relativamente àquilo que estão a ler. Depois também, por exemplo, o Elastein, por exemplo, que nós, existem em tantas peças, não é, que nós utilizamos, normalmente a quantidade é reduzida e depois também quantidades, por exemplo, inferiores a 10%, muitos sistemas não conseguem detectar as fibras que estão em pequenas quantidades. E depois também temos aqui um outro problema, por exemplo, as cores, o preto também muitas vezes dificulta a leitura, e depois questões como, por exemplo, fibras artificiais, e querendo eu aqui dizer que são fibras de origem celulósica, por exemplo, o liocel, o modal, a viscose, também há erros associados relativamente a este tipo de fibras, que muitas vezes lê como só, sei lá, imaginem, estamos aqui com o modal e pode ler um liocel, portanto aqui há um erro associado devido à morfologia, digamos assim, ser similar. Portanto, nós no BIT estamos a trabalhar também esta parte, de forma a tentarmos melhorar estes sistemas de leitura. E relativamente à parte do desmantelamento e à remoção de acessórios que foi falada, também estamos a tentar, já existem algumas soluções, mas ainda não em escala, para serem implementadas de forma correta em escala industrial, então estamos também aqui a tentar desenvolver uma solução para uma remoção mais automática dos acessórios que falaste, Joana, a questão dos botões, dos fechos. Portanto, estamos aqui também neste projeto a tentar solucionar esta problemática. Relativamente agora à questão, efetivamente, dos materiais com um impacto ambiental mais reduzido, e já dito pela Sara, efetivamente está relacionado com a questão dos processos de reciclagem que podem vir a posteriori. E estes processos de reciclagem, portanto, temos a reciclagem mecânica, já referida também. Portanto, a reciclagem mecânica, basicamente, portanto, as peças têxteis vão ser, explicando aqui de uma forma que toda a gente entenda, portanto, elas vão ser cortadas, depois são desfibradas e temos aqui a fibra que depois servirá por exemplo, para a produção de novos fios, ou depois também ser aplicada em isolamentos. Depende aqui muito da qualidade da fibra que nós obtemos através deste processo de reciclagem mecânica. E depois temos a reciclagem química, que a reciclagem química, basicamente, podemos dizer que quebra em si o resíduo têxtil ao nível da molécula. E depois conseguimos trabalhar de forma a obter fibras que aqui, estas fibras resultantes da reciclagem química, já têm propriedades similares a fibras virgens. Portanto, depois, dependendo da aplicação e também do material que resulta, nós temos que jogar aqui um bocadinho naquilo que nós vamos fazer a posteriori, porque muitas vezes, ok, vamos para a reciclagem mecânica, achamos que até vamos obter uma fibra de uma qualidade que é possível, sei lá, produzir um fio, mas na realidade, e já nos aconteceu isto lá no CITEV, obtemos um pó, quase, uma espécie de pó, e depois esse pó vai ser trabalhado pela reciclagem química e não pela reciclagem mecânica para a produção, não é? Pela reciclagem mecânica já foi trabalhado, mas não será utilizado em produção de fios porque é impossível, não é? Para além de todos estes desafios que se colocam e que são desafios que, na verdade, estão longe do olhar e até muitas vezes do conhecimento do consumidor final, de quem não está por dentro de todas estas idiosincrasias, destes avanços, destes detalhes que não são detalhes, porque depois acabam por assumir uma importância muito grande em todo o processo. É possível envolver o consumidor ah, em toda esta cadeia, é possível comunicar, é possível pedir ao consumidor que hoje em dia já está tão assoberbado com a primeira escolha que é a compra, depois aquilo que há de fazer ao têxtil em fim de vida, etcétera. Como é que se envolvem as pessoas neste processo de uma forma harmoniosa, digamos assim?
é o desafio como eu e a Sara, que trabalhamos na área dos resíduos, e todos os técnicos, todos os municípios portugueses que têm responsabilidade pela recolha de resíduos urbanos, é a grande luta diária, que é, tudo começa no cidadão. E o cidadão tem o principal e o mais importante ato naquela escolha que faz. Quando tem um resíduo na mão, se coloca no contentor certo ou errado, isto é, se o separa corretamente ou não. E por isso aí é um trabalho árduo. Obviamente que a comunicação e a sensibilização são fundamentais, a área que tem que crescer, trabalhar a questão nas escolas, com as pessoas mais jovens, outro passo fundamental, mas muitas vezes, o que a experiência nos diz é que isso é um caminho, que temos que fazer isso tudo e depois temos que ir subindo. A recolha tem que ter boa qualidade, proporcionar boas condições às pessoas e pode chegar depois a sistemas pay as you throw, isso é, em que nós conseguimos beneficiar, penalizar pessoas que separam-se e as pessoas pagam consoante o seu resíduo que produzem. E por isso é todo um caminho que se tem que fazer. Eu chamava a atenção aqui uma questão que para mim, que trabalho no setor dos resíduos, para mim no têxtil até ainda é mais crítica, que é, infelizmente, face a situações passadas, nós sabemos os resíduos têxteis estão com muita má fama, porque aparecem na montanha A, no país, muitas vezes, infelizmente, em países com poucas condições, e por isso nós temos que começar, costumo dizer uma frase aqui que a Sara já me conhece, temos que começar bem. E começar bem, o que é eu dizer com começar bem? Começar bem é começar quando tivermos todas as condições para assegurarmos que se a pessoa, que isso é que é fundamental, que é a confiança do cidadão, se a pessoa se para, nós vamos conseguir fazer um trabalho que vamos conseguir depois pegar na sua peça, já devidamente depois retirar os acessórios, e vamos dar à indústria, e a indústria vai produzir algo mais. Pode ser fazer um upcycling, um downcycling, o que for, mas que não acaba novamente num aterro ou numa bolsa energética. Essa parte é importantíssima. E daí a questão de ser importante, é que falei há pouco, todos temos aqui diversos parceiros e tal, temos de estar alinhados e trabalhar em conjunto, porque nós temos que dar confiança à pessoa e demonstrar que merecemos a confiança da pessoa quando ela tem esse trabalho, que é um trabalho que é inerente a todos nós, nossas casas, para ter, de modo a permitir que a gente consiga dar esse correto encaminhamento. Porque, porventura, todos já vimos essas notícias, quando as pessoas verificam que têm o trabalho, mas depois que não se faz o encaminhamento correto, isso depois descredibiliza o sistema e o trabalho de todos nós. E por isso é fundamental, quando começarmos bem. Para mim é importantíssimo isso mesmo, porque isso será sinal, se começarmos bem, que podemos começar atrasados, mas vamos começar e depois a médio prazo vamos ter grande sucesso, porque as pessoas confiam, separam e nós vamos atingir as metas que queremos. E por isso, agora, a partir destes colegas também têm outras experiências, é uma luta diária. Isso é uma luta diária com o cidadão, porque efetivamente temos vidas bastante ocupadas e a gestão de resíduos é algo que muitas vezes não é má vontade, mas é complicado, porque requer tempo e conhecimento também. Vou deixar então aqui uma provocação final, sobre a tua preocupação, Filipe, em fazer bem e começar com o pé direito e fazer bem feito. Talvez a entrada em vigor desta legislação, atendendo à falta de infraestrutura, tenha sido o precoce. Sim, só complementando aqui um bocadinho a visão do Filipe, pronto, acaba por ser a visão que nós também temos e numa perspectiva um pouco da deposição e da reciclagem, mas na LIPOR nós também trabalhamos muito a questão da prevenção. Portanto, para nós o conhecimento e dar conhecimento aos consumidores e ao cidadão é muito importante. Portanto, trabalhar também aqui a questão da reutilização, promover workshops em que o cidadão aprenda a serzir, aprenda a cozer um botão, aprenda a dar uma nova vida à roupa que já tem no seu armário, que saiba que existem redes de encaminhamento de vestuário que já não usem. Portanto, nós também estamos muito focados nessa perspectiva. Portanto, o cidadão para nós é muito importante. Gostamos de lhe dar conhecimento e de lhe dar soluções para que possamos ter um ambiente melhor. E dizemos muitas vezes que para nós o lixo não é lixo, é um recurso, portanto tem valor e temos que olhar para ele com olhos de que é útil.
Sim, porque até se repararem todos os fluxos, nós temos, vamos agora ser otimistas, mas não é otimista, é a nossa visão. Como falou a Sara, nós temos aqui a hierarquia de resíduos, que no resíduo têxtil os gelos faz sentido, mas no resíduo têxtil está uma coisa por demais. Porque se nós verificamos, o resíduo têxtil permite criar até na parte da prevenção, da reutilização, da reparação, até uma série de apoio, de trabalho, de pequenos negócios, dinamizar a economia, criar emprego. O têxtil tem muito essa capacidade. É por isso que agora nós estamos numa mudança também de mentalidade, e acho que se verifica muitas vezes agora já muito maior aceitação da roupa em segunda mão. Antes, se calhar, estávamos a falar há 5, 10 anos, era algo muito negativo, que as pessoas quase tinham vergonha de dizer. Agora não, estamos no caminho certo, por isso estamos no caminho certo, e o têxtil tem esta capacidade, como vemos, pode criar emprego, novos negócios, pode ajudar desde pequenos até médios negócios, porque a reparação, a reutilização tem essa capacidade. Eu acho que devemos ter esse otimismo, isto é, porque eu acho que o têxtil, e ter essa esperança, pode ser um resíduo que pode ter muito futuro, porque depois no fim é a separação, a reciclagem e tudo o resto. Mas só esta questão de trabalhar logo no início da cadeia pode ser um dos motores também da economia, quase. Falando também mais um bocado do BIT, nós no BIT também temos o pilar da sociedade, não é? E nós nesse pilar temos efetivamente esta preocupação da consciencialização da sociedade para todas estas questões que foram aqui faladas, desde esta questão de workshops, tal como a Lipor também tem, a participação também, estarmos presentes em escolas, ou seja, tentarmos motivar os mais pequeninos para que passem a mensagem em casa, de que efetivamente a questão da reutilização do vestuário é de extrema importância. Muito obrigada a todos por esta pequena conversa, que também já nos ajuda a perceber um pouco mais sobre os resíduos têxteis, sobre a sua recolha, valorização e as infinitas possibilidades que, no fundo, tudo isto que estamos a fazer, vocês especialmente, eu pouco, abrem, e as portas que podem vir a escancarar para novas oportunidades, novos negócios. Muito obrigada por terem estado aqui connosco. Foram mais umas conversas fora de moda. Hoje falámos sobre resíduos têxteis, como recolhê-los, como valorizá-los e como olhar para eles como uma oportunidade. O meu nome é Joana Barrios, estive à conversa com Filipe Carneiro e Sara Fernandes da Lipor e Catarina Guise do CITEV. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.